Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Realmente sobre a Primeira Guerra Mundial. Só antes eu preciso fazer uma correção que eu tinha dito na função do Império Austro-Húngaro, que a Áustria-Hungria tinha tido uma derrota notória e importante na Guerra Franco-Prussiana de 1866. É na Guerra Austro-Prussiana de 1866. Só ali na hora de falar eu me confundi no nome. Tá. Bom, agora sim, começando exatamente a Primeira Guerra Mundial. Bom, depois de tudo que a gente já viu dos antecedentes, de tudo aquilo, o início. Em 1914, assassinaram Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Como visto, isso foi a gota d'água para que se iniciasse a guerra. Sim. Tá? Já vimos que o principal motivo da guerra foi as rivalidades entre os países, os nacionalismos exacerbados, toda aquela função. Fazendo um resumo, então. A Alemanha. A Alemanha ela tinha problema com todos. Começando pela França. Lembrando que a gente viu que a Alemanha tinha tomado o território da França, de Alsácia-Lorena, que era muito rica em minério, essa região. O que fez a França desenvolver um sentimento de revanchismo. Sim. Lembra disso aí sim, na Guerra Franco-Prussiana. Franco-Prussiana. Também tinha a Grã-Bretanha, que também era inimiga da Alemanha. Por quê? Porque a Grã-Bretanha tinha a maior marinha, maior número de colônias, e era a maior potência e maior exportadora da época. Sim. E a Alemanha estava de olho nas colônias que a Grã-Bretanha tinha. Sim. Tínhamos também nessa mesma seara a Rússia e a Sérvia, que tinham aquela ideia do pan-eslavismo. Para isso deveriam invadir os impérios austro-húngaro e otomano. Lembra? Já que grande parte dos povos eslavos estavam dentro do Império Austro-Húngaro ou do Império Otomano, que era dominado por esses dois impérios aí. Tendo em vista essas inimizades, os países começaram a fazer os acordos entre si e formar as alianças. Então a primeira delas ficou assim: Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, como a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, formando a Tríplice Aliança. Elas tinham muitos objetivos de conquistar impérios maiores, elas tinham a função do imperialismo. E no outro lado, a Tríplice Entente, com a França, que tinha o revanchismo com a Alemanha, Inglaterra, que tinha a função com a Alemanha também, e a Rússia, que tinha a função com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, porque queria unificar os povos eslavos. Esse povo aqui queria manter a hegemonia que eles já tinham. Com isso, os países começaram a se armar, a investir em exército, na indústria militar. Isso foi a chamada paz armada, que a gente viu lá nos antecedentes. Então, depois de tudo isso, em 1914 é assassinado Francisco Fernando, ou Francisco Ferdinando, pelo nacionalista sérvio. Então, o que aconteceu? A Áustria-Hungria declarou guerra contra a Sérvia. No lado da Áustria-Hungria tinha a Alemanha e o Reino da Itália até então. No lado da Sérvia tinha a função ali do pan-eslavismo. A Rússia ficou no lado da Sérvia. No lado da Rússia, França e Inglaterra, porque também tinham problemas com a Alemanha. Sim. E a população estava muito animada para a guerra, devido aos nacionalismos realmente exacerbados. Os dois lados do conflito estavam crentes na vitória e crentes que a guerra iria acabar em poucos meses. Só que isso não aconteceu e acabou durando 4 anos. E essa guerra, a gente pode citar ela como tendo duas fases. A primeira foi a Guerra de Movimento. Foi quando basicamente a Alemanha começou a avançar descontroladamente, chegando até Paris. Nossa. Os exércitos nesse período da guerra, na Guerra de Movimento, eles basicamente ficaram se movimentando. Cada um fazia isso para o lado de fora das suas fronteiras, de dentro do país para fora das suas fronteiras, dos seus impérios, avançando tudo que puderam. Só que chegou uma hora que não deu mais para avançar, não tinha mais como avançar. E aí começou a segunda fase da guerra, chamada Guerra de Trincheiras. Sim. E aí o que fizeram? Os soldados começaram a cavar quilômetros de trincheira, e ali se travavam batalhas
completamente sanguinárias. E era uma guerra estática. Era avançado poucos metros. E aquilo dali deu um desgaste físico e psicológico para os soldados inigualável. Nessa época que foi usada todas aquelas armas que surgiram na Primeira Guerra Mundial, os tanques, rifles, tudo que tinha foi usado ali. Era pessoas morrendo ali nas trincheiras, doenças se proliferando porque ficava tudo ali. Foi horrível e isso gerou um desgaste que eles não previam. Por quê? Porque os dois lados realmente tinham se preparado muito bem na época da paz armada. Sim. Então, o que acharam que ia durar meses, durou anos. E então, em 1915, a Itália troca de lado. Paralelamente a tudo isso, em 1915 a Itália troca de lado e passa a lutar com a Tríplice Entente. Isso foi num tratado assinado secreto com os países signatários da Entente. Por que a Itália ganharia trocando de lado e indo para o lado da Entente? Foi prometido a ela territórios em que italianos residiam que ficavam dentro do Império Austro-Húngaro, mais precisamente ali na região dos Balcãs. Então aquele pedaço de território ali que tinha italianos morando, a Entente disse, bom, vem para o nosso lado que tu vai ganhar no final esses territórios. E então a Itália trocou de lado. A guerra continuou e até que em 1917 há a saída da Rússia da guerra, devido à Revolução Bolchevique, a revolução lá que estava acontecendo dentro da Rússia. Sim. A Rússia já estava com um problema interno grandíssimo, que depois a gente vai ver a parte da Rússia separadamente. Estava com um problema interno grandíssimo, não tinha mais como ela continuar na guerra. Já não tinha mais recursos, então a Rússia sai da guerra. Sim. E nesse mesmo ano, quem entram? Os alemães. Quê? Esquece o que eu acabei de falar. Quem entram? Os Estados Unidos. Entra na Primeira Guerra Mundial para atacar, aí sim, os alemães, lutando ao lado da Entente, que agora já se chamava o Grupo dos Aliados. A Entente, porque começou a entrar país, né? Sim. Não deu mais para chamar de Tríplice Entente. Agora já eram os aliados contra a Alemanha, basicamente. E em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram sendo derrotadas. Até que em 1918 é assinado o Armistício de Compiègne, com o objetivo de justamente pôr fim a essa guerra. E no ano seguinte, em 1919, é assinado o Tratado de Versalhes, que encerrou oficialmente a guerra. E esse tratado ele foi uma continuação do anterior, que tinha posto fim aos confrontos. Nesse tratado, os alemães foram obrigados a devolver muitos territórios, além de muitas indenizações. Lembrando que, no que tange a Áustria e a Hungria, a gente já tinha falado que nesse mesmo ano, em 1919, foi assinado o Tratado de Saint-Germain, que pôs fim ao Império Austro-Húngaro e o Império foi desmantelado em várias nações independentes. Assim foi a guerra.